Estamos ao vivo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que fala agora sobre a operação para resgatar os brasileiros. Primeiro dia do gabinete de crise que criamos, pelo excelente trabalho que fez o Ministério da Defesa, em conjunto com o Itamaraty e com a participação direta e fundamental da Força Aérea para a repatriação dos nacionais brasileiros de Israel e de Gaza. Esse esforço foi essencial para garantir a rápida ação no terreno e permitir que os brasileiros pudessem ser repatriados com a devida segurança. Meu reconhecimento aqui também vai para a equipe da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, que organizou no local, no terreno e em condições nem sempre favoráveis, 6 voos até o momento, operados, obviamente, por aviões da Força Aérea Brasileira, e também queria agradecer o trabalho e a dedicação dos funcionários do escritório do Brasil em Ramala, que vem mantendo esforços para viabilizar o retorno dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Permito-me, então, agora repassar os pontos mais relevantes dessa operação Voltando em Paz, que é o título que foi dado. Já na manhã do dia 8 de outubro, no dia seguinte aos ataques, o Itamaraty, junto com o Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica, anunciaram o planejamento e o início da operação de repatriação. Foi estabelecido um gabinete de crise, como eu me referi, aqui no Ministério, para acompanhar a operação e todos os desdobramentos da situação no Oriente Médio, que se reuniu esse gabinete de crise pela primeira vez no dia 8 de manhã. Naquela mesma manhã, foi aberto pela Embaixada em Tel Aviv o cadastro de nacionais brasileiros interessados no retorno ao Brasil. Foram priorizados os residentes no Brasil, idosos, grávidas e menores. O primeiro voo decolou de Tel Aviv na terça-feira, dia 10 de outubro. Seguiram-se outros 4 voos nos dias 11, 12, 13 e 14 de outubro, que já lograram transportar 916 passageiros brasileiros. O 6º voo, elevando o total de repatriados para 1.137, segundo números que me chegaram, está sendo realizado hoje e chegará o brigadeiro Damasceno e o ministro Múcio poderão dar detalhes. Com isso, nós encerramos a primeira fase da maior operação de repatriação de brasileiros em zonas de conflito, excluída, portanto, a realizada por ocasião da pandemia desde 2006. Para cada voo de repatriação, o Itamaraty, por intermédio da Embaixada em Tel Aviv, organizou uma lista de passageiros, fez os contatos necessários para mobilizá-los, providenciou para esses brasileiros transporte terrestre a partir das áreas centrais de Jerusalém e Tel Aviv até o aeroporto e viabilizou o embarque também de animais domésticos que acompanhavam os passageiros. Muitos nacionais regressaram de Israel em voos comerciais. 9 países latino-americanos manifestaram interesse de incluir nacionais nesses voos. Evidentemente, foi dada a preferência nos primeiros voos aos cidadãos brasileiros, mas temos a perspectiva, essa lista também foi reduzida ao longo dos primeiros dias e nós estamos programando que no último voo dessa primeira fase se possa transportar 15 estrangeiros ainda interessados a voltar ao Brasil e daqui para os seus países, são vizinhos próximos sul-americanos, são bolivianos, paraguaios, argentinos e uruguaios. Eu queria recordar que essa operação foi acompanhada e monitorada desde o primeiro momento pelo presidente Lula pessoalmente, que recebia diariamente informações sobre a evolução dos voos e o número de passageiros que chegavam e que ele, durante esses dias, teve uma série de contatos por telefone com chefes de Estado da região
Eu também conversei com vários dos meus homólogos e ontem mesmo falei com o ministro do exterior do Egito para tratar da questão de Gaza específica, sempre fazendo apelos pela saída dos brasileiros com toda a presteza e com toda a celeridade e também facilidade. O gabinete de crise aqui no Ministério se reuniu ontem ainda mais uma vez e transmitimos, como disse, diariamente informações ao presidente. Estamos agora ainda pendentes da solução da outra vertente da operação, que diz respeito à Palestina, ao território a região de Gaza. Há cerca de 30 ou 32 brasileiros, o número variou ao longo desses dias. Esse transporte será feito também, obviamente, pela FAB, a partir do Egito, uma vez que os brasileiros tenham sido autorizados a cruzar a passagem de Rafah e possam ser levadas pela nossa embaixada no Cairo até um ponto de embarque. Esses brasileiros já foram transferidos da localização inicial que tinha, que era no norte da faixa de Gaza, para uma localidade próxima da passagem de Rafah. Estão divididos em dois grupos, um grupo com 16 pessoas, entre crianças, mulheres, idosos e evidentemente, adultos, homens, e estão a 1 quilômetro da passagem, e outro grupo se encontra um pouco mais distante, mas também numa distância de no máximo 10 quilômetros, que poderão ser, no momento que seja anunciada e confirmada a abertura da passagem, serão rapidamente transportados por veículos já contratados e alugados pela Embaixada do Brasil em Ramallah para fazer esse transporte até o ponto de fronteira, e depois a Embaixada no Cairo tem já também todo o esquema montado para o transporte após a passagem de Rafah ser efetuada e, portanto, dentro do território egípcio, serão transportados para onde as autoridades locais egípcias determinem, a um ponto que é mais próximo, ou talvez tenha que ser no Cairo, que é uma viagem um pouco mais longa, mas toda a parte de infraestrutura está já decidida à espera desses brasileiros. E volto a dizer, o presidente Lula falou com o presidente do Egito, El-Sisi, eu falei ontem com o ministro Sameh Shoukry, pedindo o apoio para que os brasileiros possam ser evacuados assim que essa passagem for aberta. Eu queria passar também a palavra para o ministro José Múcio, para que ele possa complementar, então, essas informações. Muito obrigado. Bom dia, ministro Mauro Vieira, brigadeiro, comandante da Aeronáutica. Bom dia a todos. Primeiro que tudo, agradecer a extraordinária parceria que aconteceu entre os dois ministérios, a Defesa e Itamaraty. Há cerca de 10 dias se dedica diuturnamente a esse trabalho absolutamente gratificante. A partir dessa madrugada, nós vamos ter 1.137 brasileiros em casa, felizes e salvos. Quero parabenizar o extraordinário trabalho da Aeronáutica, do brigadeiro Damasceno e todos os seus comandados. Sei que o presidente Lula foi o grande artífice dessa operação toda, porque Mauro Damasceno e eu recebemos durante o dia alguns telefonemas querendo ter ciência e sugerindo como devia ser a operação, mas que, se Deus quiser, nós estamos muito perto de concluí-la e com um trabalho extremamente gratificante, uma ajuda humanitária assim fora dos limites. E quero passar a palavra para o brigadeiro Damasceno para dar mais detalhes aos senhores. Bom dia a todos. Complementando, então, as atividades que o nosso ministro já disse, dos voos já realizados, agora pela manhã nós decolamos a aeronave presidencial cedida pelo presidente para que seja a aeronave responsável pela extração mais sensível, que é dos nossos brasileiros na Palestina. Essa aeronave estava fazendo uma espera em Roma, ela deslocou para Al-Arish,
que é esse aeroporto mais próximo da faixa de Gaza, ali a questão de 2, 3 dezenas de quilômetros. Isso foi muito bom, porque além de levar todos os mantimentos reunidos no Brasil até então, nessa primeira leva, quando nós, o governo federal, o Ministério da Defesa e o MRE, abre uma nova janela de operação, que além de extrair brasileiros, é também levar ajuda humanitária, essa aeronave teve a oportunidade de fazer um reconhecimento desta pista, que nós nunca havíamos operado antes, de Al-Arish, vendo suas condições de operação, identificando também, como disse o ministro, se para lá o governo do Egito determinar que nós façamos a extração, então já estamos familiarizados com esta pista. Esse avião deixou os mantimentos, já tivemos a divulgação por parte do governo de como foi a operação de retirada e entrega desses mantimentos para a Crescente Vermelha, que cuida da questão humanitária na região da Palestina. O avião já decolou de lá com direção ao Cairo e permanecerá no Cairo para fazer a espera das negociações que o nosso Ministério das Relações Exteriores tem mantido com os países do entorno para a retirada. Nós temos o segundo avião, o KC-390, que colocamos como reserva da operação do avião presidencial. Foi um pedido também do presidente para que nós, em hipótese alguma, perdêssemos essa possibilidade dessa retração. Essa aeronave se mantém em Roma, ela deslocará para Tel Aviv para trazer mais brasileiros em virtude das listas que estão sendo compostas pela nossa embaixada em Tel Aviv. E além disso, temos programado mais uma outra aeronave, um KC-30, que decola do Rio nos próximos dias, com destino a Tel Aviv, para que faça um voo direto Rio-Tel Aviv-Brasil. Definimos ainda, nas relações dos dois ministérios, qual o destino no Brasil e, como bem disse o nosso ministro, para que a gente tenha melhor aproveitamento da capacidade de transporte estratégico da aeronave, que possamos mesclar ali os nossos brasileiros e aqueles também do nosso entorno estratégico, mostrando aí a boa relação que temos com os países da América do Sul. Fecharíamos, então, esse primeiro grande pacote dessa extração de brasileiros, né? Nesse contexto aí que eu digo dessa neutralidade diplomática e do trabalho tão bem feito pelo MRE, que indica os caminhos e nós damos aí rumo e prumo a nossa extração. Por hora é isso, entendemos que a continuidade das operações serão sempre da forma serena, como tem sido feita e muito produtiva, dessa prontidão imediata que o Brasil apresentou nas relações dos dois ministérios, sob o comandamento do nosso comandante em chefe, o presidente da República. Muito obrigado. Neste momento, nós convidamos o representante da imprensa a dirigir aí uma pergunta a qualquer uma das autoridades. A palavra está à disposição dos senhores. Bom dia, ministros. Simone Iglesias, da Bloomberg. Ministro Mauro, a gente vai começar perguntando pela resolução do Conselho de Segurança, cujos Estados Unidos acabaram de vetar o documento que foi liderado pelo Brasil aí nos últimos dias. Ao mesmo tempo que o presidente Joe Biden está em Israel numa agenda bilateral com o primeiro-ministro Netanyahu. A gente gostaria de saber quais foram os pontos de desacordo dessa resolução, o que significa o veto dos Estados Unidos e quais são os próximos passos do Conselho de Segurança a partir de agora, se é que haverá algum caminho daqui para frente. Obrigada. Pois não. O Brasil apresentou uma resolução na qualidade de presidente do Conselho de Segurança. Coube, eu inclusive estava em Nova York presidindo a sessão, ao final da primeira sessão dedicada ao exame de um projeto de resolução, uma solicitação da maioria dos membros para que a presidência fizesse consultas de forma a criar um texto que fosse mais palatável a todos, que acomodassem as necessidades de todos. E isso foi feito ainda no própria sexta-feira passada, durante o dia de sábado e de domingo, intensamente. Eu regressei, não podia ficar lá tanto tempo, e continuei em contato com a nossa missão em Nova York e pedindo instruções constantemente ao presidente Lula, e apresentamos, depois de intensas e múltiplas consultas, um texto que foi
aceito por 12 dos 15 membros do Conselho de Segurança. Teve o voto positivo de 12 dos 15 membros. Esse texto focava basicamente na cessação das hostilidades, num aspecto humanitário, criando uma passagem humanitária para que pudessem sair os nacionais de terceiros países que estavam lá, como os nossos 32 brasileiros, e que também estabelecia a possibilidade de envio de ajuda humanitária. Infelizmente, não foi possível se aprovar essa resolução, ficou claro uma divisão de opiniões. Nós seguimos aqui ao vivo, acompanhando dos estúdios da CNN Brasil o pronunciamento que ocorre neste momento, esta coletiva. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fala neste momento, agora respondendo um questionamento da imprensa sobre a negativa da resolução do Brasil dentro do Conselho de Segurança da ONU, com os Estados Unidos votando contra e fazendo ressalvas importantes que não concordam com não haver no texto do Brasil o direito à autodefesa dos israelenses.